estão transcorrendo normalmente. Quero falar hoje sobre morte, ressurreição e juízo. Temos falado há 2 domingos consecutivos sobre salvação. E hoje eu quero falar basicamente sobre o efeito para os que são salvos e também os que não são. Por isso vamos falar sobre morte, ressurreição e juízo. Para isso eu quero usar o texto de Daniel, está em Daniel 12:2. É um só versículo e ele diz assim: multidões que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Quando nós pensamos em eternidade e tentamos forçar um pouco a nossa mente a ir além, ela para. Nós conseguimos até entender o que é eternidade, mas não conseguimos absorver isso. E por isso a nossa mente não tem a capacidade de nos levar a muito mais além. Mas a eternidade é exatamente isso, é muito mais além, sem fim, é sem acabar jamais. Tem uma ilustração sobre a eternidade que eu até gosto. Ela diz o seguinte: imagine a eternidade como a floresta amazônica pegando fogo, está totalmente incendiada. E um beija-flor resolve apagar esse incêndio. E para isso ele tem que voar até o oceano e enche a sua boca com água e volta e joga essa água nesse grande incêndio que está acontecendo na floresta. Imagine quanto tempo ele vai passar para conseguir apagar o incêndio, sendo que o incêndio não vai apagar, não vai se acabar, ele vai continuar. Quanto tempo você imagina que esse beija-flor vai passar carregando, transportando essa água para apagar esse fogo? Deu para pensar nisso? Pois é, a eternidade é muito mais além do que isso. Não tem fim, não tem de fato, não se acabará jamais. E esse é talvez um dos melhores exemplos sobre a eternidade. Nunca mais terá fim. O caso é que aqui alguns serão acordados para a vergonha e o desprezo eterno, enquanto que outros para a vida eterna. Nós vivemos em um mundo em que, embora seja tão comum, se você abrir os noticiários, abrir um jornal impresso ou acessar o seu celular, você vai ver morte para tudo que é lado. Mas nós não gostamos de falar sobre morte, evitamos falar sobre isso. Embora aconteça continuamente, esteja acontecendo em todo o tempo. Mas muitos ainda preferem ignorar o que acontece depois da morte. E depois que eu morrer? Depois que nós fecharmos os olhos? Porque não adianta falar só de mim. Porque se Cristo demorar um pouco além daquilo que eu penso, todos nós iremos morrer. Todos. Sem exceção. Todos. Ninguém vive para sempre. Nós morremos. Uns antes, outros depois. Mas com o passar do tempo, todos nós temos como final a nossa morte. Mas a morte não é o fim. A morte não é o encerramento, não é o final. A morte ela é como se abrisse uma porta para algo que está além. Algo que está de fato nos esperando. Não há como entender, embora a Bíblia seja muito clara quanto a isso, acabamos de ler, alguns para a vida eterna irão ressuscitar, isso após a morte, outros para o desprezo eterno, mas ainda há na nossa mente como um vácuo sobre o que de fato isso quer dizer e o que de fato isso representa no sentido de eternidade, no sentido de algo que jamais se acabará. É tão bom como alguns pensam, dizem, não, Deus Ele é amor. Nada de sofrimento durará para sempre, Deus vai dar um jeito.
Deus vai fazer alguma coisa, o amor dele não permitirá que aquilo que ele criou, que o homem que ele criou, que ele modelou com as suas próprias mãos, seja eternamente colocado numa situação de desprezo e de vergonha e de afastamento dele. O fato é que ele já fez isso. Ele já fez isso, ele já arrumou um jeito. Ele já elaborou um meio para que isso não aconteça com o ser humano que ele criou, modelou e criou perfeitamente bem. E o jeito que ele arrumou foi enviar seu filho para morrer em uma cruz e, através da morte e da sua ressurreição, salvar, livrar dessa condenação eterna todos aqueles que o receberem como Senhor em suas vidas. Esse é o meio eficaz, perfeito, que Deus arrumou para que o homem não passe uma eternidade apartado dele. Daniel foi um profeta que viveu numa época difícil e ele recebeu essa revelação poderosa de Deus. Ele fala que haverá um despertar final, haverá uma ressurreição universal, e esse despertar, essa ressurreição, ela terá consequências eternas após um julgamento. Hoje nós vamos refletir sobre 3 verdades que nós encontramos nesse pequeno versículo de Daniel. Primeiro, a morte é real. A morte é real. Não adianta fechar os olhos para ela, não adianta negar, negligenciar ou simplesmente não ligar. Ela é real e ela é universal. O texto que lemos diz: multidões que dormem no pó da terra. Daniel usa a figura do sono porque é de fato uma palavra muito utilizada na Bíblia quando se refere à morte, porque é um dormir, tanto para os que são salvos, como para aqueles que rejeitaram o amor de Deus em Cristo. Eles estão adormecidos, os seus corpos estão adormecidos, mas eles ressuscitarão, eles despertarão. Por isso, de fato, essa palavra significa exatamente o que acontece. Todos irão ressuscitar. Assim como a morte é real e ela é totalmente universal, ninguém consegue escapar, a palavra usada aqui é como o sono, o adormecer. O homem está morto, ele adormece. Essa é uma linguagem comum na Bíblia. O pó da terra, isso aponta para a nossa origem. Nós fomos modelados, fomos feitos do pó da terra, do barro. Deus fez argila e ali nos formou perfeitamente bem. Modelou o ser humano. Isso está em Gênesis 2:7, a parte A. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. O nosso destino físico não será outro, queridos. Nós voltaremos ao pó. Gênesis 3:19, a parte B diz: pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornará. Ou seja, todos nós morreremos se Cristo não voltar em breve. Em breve para alguns, um pouquinho mais tarde para outros, mas com o passar dos anos, e eu creio que isso não será mais muito, Cristo voltará e aqueles que não estiverem mortos serão arrebatados, serão levados para a presença dele em vida, transformados, recebendo o corpo glorificado para encontrar-se com o Senhor nos ares. Mas, em caso de Cristo não vindo, todos morrerão. Independente da classe social, independente da religião que você crê, segue ou professa, independente de qualquer coisa, da tua posição, do teu poder, da tua família, daquilo que você pensa ou deixa de pensar, você vai morrer. Essa é uma realidade para muitos boa, para muitos algo aterrorizante. Morrer, acabar. Não, queridos, não acaba. A morte não é o final. A morte, de fato, é uma porta que nos transportará para um novo estágio, ou na presença de Cristo, ou totalmente distanciado dele.
Hebreus 9, 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. É uma ordem. Você recebeu vida e você vai morrer. Precisamos, como crentes, aprender a encarar a morte. Não com algo destrutivo, não como algo aterrador, mas como algo que é uma esperança, algo que é uma preparação, já que ninguém escapa dela, já que nenhum de nós pode fazer algo que possa evitar que a nossa morte chegue, temos que estar preparados para isso. Vamos morrer, então nos preparemos para a nossa morte. E só há um meio, só há um método de preparação para a nossa morte. Qual é? É nos apegarmos àquele que tem vida. Nos apegarmos àquele que venceu a morte, àquele que ressuscitou, para que possamos nós também sermos ressuscitados por Ele. Somente em Cristo e somente nele nós poderemos vencer também a morte como Ele venceu. Ele nos ressuscitará porque adquiriu o poder para isso. Então, queridos, morte para homem, para o ser humano, é natural. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas vai acontecer com todos aqueles que estão sobre a terra. Ela é real e ela é universal. Eu procurei ver e a inteligência artificial diz que morre aproximadamente 2 pessoas por segundo atualmente no mundo. Nós somos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E morrem 2 pessoas, 1,87 por segundo. Ou seja, enquanto nós estamos falando uma frase como essa, possivelmente 10 pessoas acabaram de morrer. E graças a Deus não foi ninguém daqui. Estamos vivos. Mas muitas pessoas estão morrendo enquanto nós estamos falando. Vejam como isso é algo tão natural, mas algo tão prejudicial quando atinge a nossa família, quando atinge os nossos entes queridos. É algo que nos tira, talvez, o pé do chão, nos deixa sem chão, nos deixa um pouco deslocados. Embora me perdoem, eu não sou muito assim, tá? Eu gosto tão pouco de velório, que eu acho que eu vou faltar no meu. Ou pelo menos eu não vou estar lá, isso eu tenho certeza. Estarão vendo ali um corpo, mas eu não estarei lá presente. Não por medo, não por desrespeito, mas eu acho a morte simplesmente algo natural e satisfatório para quem conhece Cristo. Uma das maiores preocupações que temos com a morte é, mesmo sendo cristãos, e os meus filhos? E a igreja? E aquelas pessoas que eu amo, que gostam de mim, que irão sofrer? No meu caso não são muitas, mas que irão sentir a ausência. Amados, a vida vai continuar. Se eu morrer hoje, a igreja vai continuar e dentro de pouco tempo estará do mesmo, possivelmente bem melhor. Porque, principalmente no caso da igreja, tem dono, tem quem governa, que é o Senhor. Então a igreja sempre continuará avançando dentro do seu papel, como aquela que é responsável de mostrar luz, como um farol para o mundo. Mas e os meus filhos? Irão ser criados, irão continuar, irão prosseguir. É triste, sim, para os que ficam. Para quem vai, queridos? Se conhece ao Senhor, é brados de vitória e de alegria. Não tenha dúvida disso. A morte para o cristão é algo benéfico. Para quem não conhece a Cristo, é algo terrível.
Porque ele, de fato, ao morrer, ele vai para o inferno. Porque o inferno não é o estágio final. O inferno será lançado no lago de fogo. Esse é o estágio final. O inferno é um local de tormento. E não pense que o diabo está lá zagaiando alguém ou que tem demônio lá. Não. Lá não tem ninguém em bom estado. Lá todos estão desesperados e em sofrimento. Eu já disse isso e quero que você sempre lembre de uma coisa. Existem alguns livros que falam sobre alguém que sonhou, que foi levado. Tem gente que parece turista do inferno, né? Tem uns que dizem, não, já fui 7 vezes. Deus me levou 7 vezes ao inferno, né? E tal, e vai lá. E eu acho tão interessante, porque na Bíblia ninguém foi levado para o inferno assim. Né? Paulo foi para o céu. Mas tem crente aí que faz turismo no inferno. De vez em quando Deus leva ele até lá. Eu não sei que Deus é esse. Mas ele diz que Deus leva, né? Para mostrar. E lá ele vê o diabo. Queridos, descarte, é mentira. Quando você vê alguém dizendo que foi ao inferno e viu o diabo, ou que viu lá demônios zagaiando alguém, mulheres que não cortavam o cabelo, é mentira. É mentira. O diabo não passará pelo inferno. Mas pastor, está lá na Bíblia. O inferno preparado para o diabo e seus anjos. Sim, foi preparado para ele, mas ele não está lá. O diabo habita nas regiões celestes, nos ares. Ele não passará pelo inferno. O inferno será lançado no lago de fogo. E se você quiser ler a Bíblia, o inferno também, a morte e Satanás serão também lançados no lago de fogo. Ele não está lá. Satanás não reina no inferno. Satanás não reina no inferno. Mas, se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Coisa terrível, pastor. Isso, não diga uma coisa dessas na igreja. Isso espanta as pessoas. Eu prefiro que você seja espantado do que você seja enganado. Sem Cristo, se você morrer, você vai para o inferno. E isso é um péssimo sinal, porque não tem retorno. Não tem como retornar. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Você vai morrer e você não retornará mais para o teu estado de poder se converter, de poder render-se ao Senhor e dizer ao Senhor, me arrependo, eu te recebo como Senhor da minha vida. Não será possível mais fazer isso. Segundo, a ressurreição também é certa e universal. Quando Deus nos fez, a palavra de Deus diz que Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Deus nos deu vida eterna. Vida. Você é um ser que você jamais morrerá eternamente. No aspecto de que morreu, acabou. Não. Não. Você vai ressuscitar porque você tem vida que foi dada por Deus, e a vida que Deus te deu, ela não se extingue, ela não se acaba. É essa que nós estamos usufruindo hoje. Diz o texto, despertarão, porque estão dormindo. A Bíblia afirma que todos ressuscitarão, crentes e não crentes, justos ou injustos, preto ou branco, ladrão ou honesto, todos que morreram ressuscitarão. Poderíamos fazer uma breve pausa aqui para falar que haverão 2 ressurreições registradas na Bíblia. A primeira, quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Todos os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Sem Cristo continuarão mortos. Mas quando Cristo vier para levar a sua noiva, a sua igreja, todos que morreram nele ressuscitarão para receber um corpo glorificado e estar para sempre com o Senhor. Se nós estivermos vivos nesse momento, nós também seremos transformados. Encontraremos com eles nos ares para encontrar com o Senhor. Pastor, isso é antes ou depois da... Não, esse assunto é para depois. Tá? Se você é pré, se você é pós, não se importe com isso. Eu estou falando que você um dia, se morrer, você vai ressuscitar. Não se preocupe quanto a isso, você vai viver novamente. Se em Cristo, você vai ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja.
Se não conheceu Cristo, não o aceitou como Senhor, você vai ressuscitar após o milênio. Somente após o milênio para receber o seu julgamento. Tá? João 5, 28 e 29, ele diz assim: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Isso faz com que algumas pessoas entendam que para eu ressuscitar e ter vida com Cristo, eu preciso praticar o bem. Sem o reconhecimento de que Ele é o meu Senhor, sem o reconhecimento da salvação que Ele pode dar a mim. Não, se eu fizer o bem, está escrito. Os que fizerem o bem, eles vão ressuscitar para a vida. O caso é que, amados, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, têm como propósito fazerem e praticarem o que é bom. Fazerem o que é certo, viverem de forma correta, de forma digna. Praticar o bem. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isso é esperado de cada um de nós que um dia recebemos a Cristo como Senhor, aquele que manda em nossas vidas, pratiquemos o bem. E ao ressurgirmos, nós ressurgiremos para a vida. Mas aqueles que praticarem o mal, ressurgirão para a condenação, para o desprezo eterno. Sem Cristo, você não pratica o bem. Romanos diz que todos se perderam, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Você só pode fazer o que é bom se você estiver em Cristo, fora dele. Não, mas eu dei um prato de comida. Deu porque lhe sobrou. Não, mas eu já tirei a roupa do corpo e dei para alguém que estava sem. Isso não fará com que você receba salvação. Tem na palavra de Deus um camarada que fazia coisas boas, e por isso Deus enviou Pedro até ele para que ouvisse a palavra de Deus e fosse salvo através de Cristo. Não porque ele era bom, a salvação dele veio, mas porque ele creu em Cristo. Então não é por você ser uma boa pessoa, não se engane, você é ruim. Misericórdia, pastor, se isso é problema seu, mas você é mau. O ser humano, ele é egoísta. O ser humano, ele é arrogante, prepotente, ele é mau. Quando nós recebemos Cristo e o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, nós melhoramos um pouco. Um pouco só, né, Cleiva? Tem uns que assim, bem um pouquinho mesmo, Fernando que o diga. Mas a gente está caminhando. A Bíblia diz que o Senhor há de realizar, de completar a obra que Ele iniciou em nós. Quando você e eu, Cleiva, estivermos com o corpo glorificado, a gente vai se abraçar e dar saltos de alegria que conseguimos. Conseguimos, nos tornamos bons. Porque no céu não entra ruim, queridos. No céu não entra quem é ruim. Entram aqueles que praticam a boa e agradável palavra de Deus. A ressurreição é um ato de Deus. Ela não depende de você crer ou não. É um vaticínio. Ela é um momento solene que Deus vai realizar. Não, mas eu não quero. Você vai ressuscitar. Não, mas se for para a segunda ressurreição, você vai ressuscitar. E se você não se converter, não entregar a tua vida a Cristo, vai ser na segunda. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos diz. Queridos, eu acho interessante quando as pessoas se esquivam de falar sobre o inferno. E gostam de falar sobre o céu. Mas a mesma palavra que nos ensina sobre céu, que nos fala sobre como é, o que é e para que é o céu, é a mesma que nos fala sobre o inferno. O que nós conhecemos do céu e do inferno é por aquilo que a palavra de Deus diz. Então não é um aspecto de, por eu não falar, isso vai ser mudado. De forma alguma.
O inferno é real e você vai ressuscitar também realmente. Independente daquilo que você fez, Deus vai te despertar. O ato de dizer despertar indica que, embora o corpo esteja adormecido, o espírito vive. Espírito não morre. Nós temos um espírito. Nós temos o fôlego de vida, que é conhecido na Bíblia como espírito. Espírito não morre, queridos. Nem tampouco fica vagando na terra. A Bíblia diz que é ausente do corpo, presente com o Senhor. Se você vai encontrar com o teu Senhor. Se for um servo do Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar com Ele. Se não for, você vai para um local de tormento que é chamado de inferno, lugar dos mortos. Você estará lá. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Não vai mudar nada. Isso não mudará o que está vaticinado na Bíblia. Deus há de realizar o despertar de todos os mortos, porque todos ouvirão a sua voz. Primeiramente os dele, para encontrar-se com ele, e depois para receberem julgamento. Talvez você diga, e nós? Nós vamos participar desse julgamento? Não. Do julgamento final, não. Do juízo final, não. Mas seremos julgados. Aí é que Deus vai ver se a gente vai ou não. Querido, se você chegou lá, você foi. Se ao morrer você encontrar-se com o Senhor, você é dele. Porque se você morrer e não encontrar com o Senhor, você vai para um local que você tem certeza que já era para você. Não tem mais jeito. Mas todos nós, em Cristo, seremos julgados. Todas as nossas obras. Julgamento para salvação? Não. Para galardão. É quando tudo aquilo que você fez através de Cristo, que somente através dele é que pode prestar, então você vai receber recompensas. A Bíblia chama de galardão tudo aquilo que você fez de bom, ou segundo a vontade de Deus. Toda a tua obediência a Deus redunda em galardão sobre a tua vida. E isso a Bíblia diz que será provado. Eu imagino, quando fala sobre esse julgamento dos salvos, como uma grande esteira que leva para uma fornalha. E ali todas as tuas obras serão colocadas. Você diante do Senhor, não creio em telão, tá? Jamais iria para... Acho que nesse momento eu gostaria de ter ido para o inferno, se fosse passar um telão da minha vida. Senhor, me coloca lá e depois me traz de volta, só para eu não passar esse... Mas eu creio que não terá telão, mas todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Tudo aquilo que fizemos em Cristo há de redundar em recompensa, em galardão. Tudo aquilo que foi na nossa carne, na nossa força, na nossa arrogância, prepotência, orgulho, tudo isso será queimado. Não servirá para nada. Mas nós estaremos com Cristo. Esse é o mais importante. Vocês imaginem o ladrão da cruz. Ele não teve chance de praticar obra nenhuma, a não ser uma única obra de reconhecer Cristo como aquele que podia salvá-lo. O reconheceu como Senhor. Ele só tem isso para colocar na esteira. Então, querido, se você quiser ultrapassar o ladrão, pratique alguma coisa a mais, não dá tempo. Ainda há tempo de chegarmos lá e olharmos para o ladrão e dizer, ganhei de ti. Ele vai dizer, não estou nem aí para ti. Eu cheguei. Esse é o mais importante, queridos. É nós estarmos lá e nós temos essa promessa nos dada por Deus. Não pregamos apenas consolo momentâneo, mas uma esperança eterna sobre a ressurreição. Há uma esperança eterna sobre as nossas vidas no quesito da ressurreição. É necessário que os nossos olhos estejam postos no céu. Como nós encontramos alguém que disse na Bíblia, eu não sou daqui, eu sou forasteiro aqui. A minha pátria está nos céus. É para lá que eu vou.
Eu estou apenas emprestado aqui por um tempo, mas a minha pátria é o céu, é para lá que eu vou. Então nós também temos que viver com essa mentalidade, os nossos olhos focando lá, amados. É para lá que nós vamos encontrar com o Senhor. Ainda que mortos, nós ressuscitaremos para nos encontrarmos com o Senhor. Terceiro, o juízo é definitivo e duplo. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento e esse julgamento ele tem resultado duplo. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Esse talvez é o ponto mais sério desse texto. Após a morte e a ressurreição, haverá julgamento. Tem uma seita até bem conceituada, porque tem muita gente lá, que diz que se você não se tornar um deles, você, ao morrer, simplesmente acabou para você. Você morreu, acabou, foi extinto. Queridos, isso seria uma maravilha. Eu digo para você que se isso tivesse alguma possibilidade de ser verdade, de eu não conhecer Cristo, morrer e ser extinto, isso seria algo bom. Seria muito melhor do que viver eternamente sofrendo por ter rejeitado o amor de Deus. Mas não se engane, isso é mentira. Ninguém é extinto, porque todos receberam o Espírito de vida que foi dado por Deus. E esse fôlego de vida, ele é eterno. Há dois destinos eternos. Não existe purgatório. Não estou muito preocupado, porque embora eu tenha muitos pecados, mas eu sei que eu vou para o purgatório, com certeza. Mas lá eu vou passar um tempo e depois eu vou para o céu. Salvo engano, é o livro de Macabeus que fala de purgatório. E apenas em um versículo isolado. E é por isso que ele nem está na Bíblia. Não existe purgatório. A única forma de purgar pecados é através do sangue de Jesus Cristo. Se houvesse possibilidade de o homem pagar, ser apenado pelos seus pecados e depois restaurado, jamais Cristo teria vindo morrer. Não, deixa aí. Alguns vão passar 1 século, 2 séculos, mas um dia todos estarão comigo. Deixa eles pagarem pelo que eles fizeram. Não existe purgatório. Cristo veio para salvar e Ele é a única forma de salvação. O homem não tem condições de salvar a si mesmo, mesmo purgando seus pecados. E nem tampouco existe a extinção eterna. Como já disse antes, seria algo bom. Vida eterna. O que é vida eterna? Comunhão com Deus, paz e alegria sem fim. Vida eterna é comunhão com Deus. Apocalipse 21, de 1 a 7, eu abstraí apenas o verso 3, e nem quero que coloque aqui de 1 a 7, apenas o 3, para que não... Em casa você pode ler Apocalipse 21, de 1 a 7. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Isso é vida eterna. É estar na presença de Deus, é viver junto com Ele, na cidade que Ele foi preparar e preparou, para todos aqueles que nele crerem estarão lá, mas outros ressuscitarão para a vergonha eterna, o desprezo eterno. Isso é separação de Deus. Dor, consciência eterna de que eu tive chance, eu tive oportunidade, eu ouvi sobre Cristo, eu ouvi sobre o amor dele, mas eu rejeitei, eu não quis. Eu não quis. Eternamente afastado, separado da presença de Deus. Apocalipse 21, 8 diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual,
os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Quando lemos essa relação de pecados, talvez você diga, mas tem umas coisas aí que eu faço ainda. Eu acho que eu vi uns pecados aí que eu acho que eu faço. Covarde, incrédulo, depravado, assassino, praticante de imoralidade sexual, bruxo e ocultista, idólatra, mentiroso. Será que encaixa algum em nós? A Bíblia está dizendo que todos os que praticam isso, que são assim, se você tem um pecado desses na tua vida, eu estou forçando, tá? A Bíblia diz que a parte que lhes cabe é no lago de fogo. Pastor, mas eu menti ano passado. Eu devo ter mentido hoje. Mas tem gente que é muito mais santo. Talvez você mentiu ano passado. Talvez você foi covarde. Talvez você praticou idolatria. O que é idolatria hoje? Não, eu nunca nem me prostrei diante de uma imagem. Eu entrei numa igreja católica 2 vezes. Uma aqui na Matriz, disseram que era bonita, eu fui lá ver. E uma em Parintins. Mas eu fui lá, não foi para ver a imagem, não. Fui atrás de uma menina. Mas, o que acontece, amados? Idolatria não é se prostrar diante de uma imagem. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida, isso é idolatria. Não, pastor, mas é afinal. O culto tem todo domingo, afinal é só de 4 em 4 anos. Idólatra. Idólatra. Isso é idolatria. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida, isso é idolatria. E nós praticamos a idolatria, porque nós trocamos Deus pelo nosso cansaço. Não, eu estou muito cansado, eu vou descansar um pouco, não dá para ir para a igreja hoje. Não, eu tenho um compromisso porque eu marquei uma pessoa que faz tempo que a gente está com esse compromisso, então eu não posso ir para a igreja hoje. Isso é idolatria, queridos. E aí, como é que fica a nossa situação? A gente vai para o lago de fogo? Não. E sabe por que não, queridos? 1 João 1,7. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu falei no domingo próximo passado, todos os nossos pecados foram pagos. Todos. Não, pastor, mas é porque tem um. Todos. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo. Você vai encontrar-se com Ele, mesmo tendo praticado esses pecados e ainda praticando hoje, embora seja melhor deixá-los, porque isso tem consequências na nossa comunhão com Deus aqui, e nós precisamos dessa comunhão para que as bênçãos do Senhor nos alcancem e termos uma vida que vale a pena ser vivida. Mas para a salvação foram pagos. É por isso que esses pecados não nos levarão para o lago de fogo. Porque um dia nós dissemos, Senhor, Tu és Senhor da minha vida agora. Eu recebo, eu aceito o Teu sacrifício. Eu creio que o Senhor de fato morreu, ressuscitou, mas está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. E eu Te recebo como Senhor. Ainda é desobediente, de vez em quando, mas está na luta, está praticando, está tentando, está buscando, e isso é o que conta na presença de Deus, tá? Então é por isso que nós não vamos para o lago de fogo, porque os nossos pecados, esses mesmos aqui e outros mais, todos eles foram pagos, mas quem não encontrar-se com Cristo, entregar a vida a Ele, esses pecados permanecem sobre eles, e o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Nós somos quase proibidos de falar a verdade, mas precisamos falar do céu, e precisamos falar do inferno, sim, com seriedade, com a compaixão necessária, mas nós temos que falar. Sem Cristo, o teu destino é o inferno.
Você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para ir ao inferno. Você nasce, e você já nasce condenado ao inferno. Se você viver e você morrer, você vai para o inferno. O único que nos livra desse destino terrível é encontrar-se com Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida. E por que falamos a verdade, queridos? Porque a eternidade, a sua, a minha, está em jogo. Qual é o teu destino? Para onde você vai ao morrer? Se você morrer hoje, se de repente cair uma bomba aqui em cima de nós e todos nós morrermos, para onde você vai? Você tem certeza disso? Você tem certeza de para onde você vai? Eu espero que você tenha adquirido através dos 2 últimos domingos, porque foi sobre isso que falamos. A morte é real, a ressurreição é certa e o juízo é final. Depois disso, queridos, não tem mais jeito. Depois que você morrer, não adianta vela, não adianta tatuar no seu braço. Essa é a origem da tatuagem, tá? Para quem não sabe, a tatuagem era feita como dedicação aos mortos. Morria alguém que você gostava, um parente, então você procurava colocar eternamente em si, marcava o seu corpo com a aparência daquela pessoa. Era uma oferenda aos mortos. É por isso que eu ainda não tenho tatuagem. Nem estou lhe acusando, você que tem, tá? Mas eu não faço. A minha filha disse: pai, eu posso fazer uma tatuagem? Disse, claro que você pode. O corpo é seu, mas não esqueça que você o entregou a Cristo. Então, pense bem no que você vai fazer. Até hoje uma delas não fez. Queridos, vamos voltar para o nosso assunto. A boa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. Essa é a boa notícia. A morte real, a ressurreição é certa, o juízo é final, mas Cristo venceu a morte. Isso nos garante ressurreição com Ele. A nossa ressurreição está garantida com Ele, porque ressuscitar todos irão ressuscitar, mas para viver com Ele, somente aqueles que o receberam. A Bíblia descreve as 2 frases que encerrarão esse julgamento final, que é a segunda ressurreição, quando a Bíblia diz que grandes e pequenos, todos aqueles que morreram sem Cristo, estarão diante dele após o milênio, e também aqueles que o conhecem, não a igreja. O tempo da igreja termina com o arrebatamento dela, ok? Mas todos estarão lá, uns à direita, outros à esquerda. E as 2 frases que encerrarão esse julgamento, em Mateus 25, 34, a parte B, aqueles que estão à sua direita ouvirão: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. A segunda, para os que estão à sua esquerda, Mateus 25, 41, a parte B, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Qual terá? Onde terá lugar a sua ressurreição? Na primeira? Porque se morrermos na atualidade, e você morre com Cristo, você vai ressuscitar na volta dele que está próximo. Se você morrer sem Cristo, você vai continuar no pó da terra, para ressuscitar somente no juízo final, no julgamento, em que Cristo é o juiz. E é Ele quem vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Ou vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Nessa breve viagem que nós estávamos lá no sítio, eu conversava com Ezequias e o Regis, estava falando sobre o batismo.
E existe o batismo de fogo. E João Batista, quando viu Cristo, disse a ele: Ele é o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas ele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, tem gente fazendo corredor de fogo. Não passa pelo corredor de fogo que isso você sai puro do outro lado. A única coisa que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo. Se você passou por um corredor desse, você perdeu tempo. Não passa pelo Vale do Sal, você perdeu tempo. A única coisa que purifica pecado nesse mundo é o sangue de Jesus Cristo. E quando João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é exatamente se referindo a esse dia do julgamento. Com o Espírito Santo, você sabe quem nos levará para o céu? Ou quem nos leva? É o Espírito Santo. Nós fomos batizados no dia em que nos entregamos a Cristo. A Bíblia diz que Ele é o selo da nossa salvação. Ele é o penhor da herança. Cristo foi, mas deixou o Espírito Santo penhorado em nós, seus filhos. Ele disse: Eu venho buscar. O penhor é esse. Quem nos levará para a glória é o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, vai ouvir isso: Vinde benditos do meu Pai. Batismo de fogo é exatamente esse: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem vai mandar a pessoa, ou vai dar o seu estágio final como condenação, é Cristo. Vinde, apartai-vos para junto de mim, para o fogo eterno. Isso é batismo de fogo. Fora isso, querido, é conversa para boi dormir, é ladainha, é heresia, é falta de conhecimento bíblico. Batismo de fogo é condenação, e quem vai dar essa condenação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o tempo de decisão, e a eternidade começa com uma escolha feita no presente, feita hoje. Eu não sei quantos aqui já tomaram uma decisão por Jesus Cristo, o receberam como Senhor de suas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não fez isso, e você morrer sem fazer isso, você vai para o inferno. Eu te digo isso com muito pesar no coração. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. E depois do inferno, você vai ressuscitar e você será lançado juntamente com o inferno no lago de fogo. Meu Deus, isso não é Deus. É. Esse é o juízo eterno de Deus sobre a vida de todos aqueles que rejeitaram o amor dele, manifestado em Cristo. Deus provou o seu amor nos enviando Cristo. Se eu rejeito Cristo, eu piso no amor de Deus e eu digo: eu não quero. Eu rejeito o teu amor. A condenação para aqueles que rejeitam o amor de Deus. Fica sobre os pés. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que para aqueles que te conhecem é conforto, é esperança. Para aqueles que não tomaram uma decisão diante de ti, Senhor, ela é pavorosa, mas ela também é alerta, Pai. Eu te peço que a tua palavra encontre terreno fértil em nossos corações, e para aqueles que te conhecem, ó Deus, ela nos impulsione, nos faça viver, ó Deus, mais próximos de ti. E aqueles que não te conhecem, ó Deus, que corram para aproximar-se de ti. E a distância que o Senhor está de cada ser humano é de uma palavra: socorre-me. Porque o Senhor diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Se você clamar, se você entregar a tua vida a Ele, recebê-lo como Senhor, você será salvo. Se você rejeitá-lo, se você negligenciar o amor de Deus manifestado em Cristo, você será condenado. Que a tua igreja, ó Deus, cresça também na instrução da tua palavra,
para que não venhamos a ser enganados, confundidos, ó Deus, e principalmente levados por um outro caminho, que não seja o que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, pela tua santa e boa palavra. Que ela continue, ó Deus, a ser pregada na tua igreja, de forma clara e fiel, segundo é a tua vontade. Muito obrigado. Eu oro, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.